Obrigado a todos os presentes, inscritos, parceiros e entusiastas de tecnologia ao webinar Obtenha Segurança na Elaboração de Documentos Jurídicos. Sobre a nossa agenda de hoje, falaremos um pouco sobre as iniciativas de transformação digital que escritórios jurídicos vêm adotando quando o assunto é elaboração de documento, um aspecto muito relevante nos dias atuais. Afinal, a reputação do escritório depende da qualidade dos seus documentos. E sobre esse tema, convidamos Vinícius Vargas, da LIS, que compartilhará conosco seu conhecimento sobre como a automação na elaboração dos documentos traz ganho de produtividade, conformidade e segurança, e por que o advogado não precisa saber programar. As dúvidas serão atendidas através do e-mail contato@atstecnologia.com.br. A transformação digital está presente em vários fenômenos e há inúmeros exemplos. Big Data, Analytics, sistemas de análise cognitiva, economia compartilhada, robótica, e aí vai. Mas hoje nós vamos falar do jurídico, do escritório digital, o escritório 4.0, como queiram. Se você é uma Lotec ou uma startup jurídica, você já nasceu digital. Já possui um ambiente privado de nuvem, já roda em alta disponibilidade, acessa através de um link dedicado, consome vários dos softwares como serviço, usa blockchain, automação, ótimo. O conceito hoje é falar um pouco mais de tornar algo analógico em digital. A ideia aqui é demonstrar como os escritórios jurídicos com diferentes perfis e tamanhos estão descobrindo que a tecnologia pode mudar radicalmente o modo como funciona. A ideia hoje é tratar mais sobre a reputação do seu escritório e como a qualidade dos seus documentos trazem valor para a sua marca. De acordo com uma pesquisa realizada pela AIM, que é a Associação para a Gestão de Informação e Imagem, o advogado gasta em média 60% do seu dia produzindo um documento, seja ele uma inicial, petição, minuta, contestação, contrato, busca por versões, padronizando documentos elaborados e uma série de informações. Esse tempo é muito precioso. E é nesse ciclo que os escritórios precisam e devem aproveitar o uso da tecnologia. Tenha certeza que o ciclo de vida do documento é uma etapa muito sensível. A boa notícia é que esse ciclo recebeu muita ajuda nos últimos anos. A parte de criação, a busca por qualquer documento, a elaboração do documento, a própria originalidade de estilo e padrão, e verificação, né, quando a gente fala de assegurar a conformidade, tornar o documento publicável, pesquisável principalmente, proteger o conteúdo dele, e a etapa de colaboração, onde você vai não só comparar as versões, como enviar com segurança, protegendo, né, os destinatários, e no final armazenar e acessar este conteúdo. Obviamente que nos dias atuais a gente não pode esquecer do nosso assistente digital, o robô. E para entender melhor os conceitos por trás da elaboração dos documentos jurídicos, nada melhor do que contar com um especialista, para nos falar um pouco melhor em como obter segurança na elaboração de documentos jurídicos. Boa noite, Vinícius. Conta para nós um pouquinho sobre quais são os benefícios da elaboração de documentos e a sua automação. Gilberto, obrigado pelo convite. Falar um pouquinho então sobre os benefícios, né, da ferramenta de montagem, de automação de documentos. Sem dúvida nenhuma, para o advogado, o maior benefício dessa ferramenta é justamente a agilidade com que você gera uma primeira versão, uma minuta de um documento. Seja ele uma petição, um relatório, um contrato, uma série de documentos também podem ser gerados a partir de um único entrevista, de um único questionário. Então, na medida em que os recursos, né, dos escritórios, dos departamentos jurídicos são hoje muito limitados, existe uma grande pressão por realizar as coisas no menor tempo possível. Sem dúvida nenhuma, acho que a agilidade da produção de documentos através de uma plataforma de automação é o maior dos benefícios, né? Um segundo benefício seria, de fato, a parte de gestão do conhecimento, né? Através
como a plataforma de automação, é muito fácil você disseminar pela organização, né, os conhecimentos, as lições aprendidas em outros casos, né? À medida em que as pessoas, né, os profissionais, eles geram documentos, eles criam documentos, sempre a partir da plataforma. Então, você atualizando as minutas, os templates da plataforma obviamente, incorporando esses novos conhecimentos, essas novas lições, né, toda a organização vai se beneficiar dele. Então, a disseminação disso é muito rápido com essa ferramenta de automação, com essa tecnologia de automação. Um outro benefício, a segurança, né, tanto do ponto de vista da informação quanto a segurança do conteúdo, né, a privacidade dos dados, né, que o documento contém. Né. Ele fica todo enclausurado dentro de uma plataforma, ele só sai da plataforma quando for, de fato, para uma assinatura, para um repositório de GED, quando for para subir para um tribunal, no caso de uma petição, de um recurso. Né? Então, acho que esses são os 3 maiores benefícios, né, dessa plataforma de automação de documentos. Me parece que os benefícios são claros, né? Mas o que a gente acaba vendo nos escritórios, em alguns eventos, é que a adoção ela é um pouco lenta. Você imagina algum motivo, de fato, para essa adoção ser tão lenta, tecnologias tão fáceis hoje? A nossa experiência com relação à adoção é que as plataformas que estão disponíveis hoje no mercado, elas pressupõem que o advogado vai parar sua atividade normal e vai se dedicar à programação da minuta, né? A programação do modelo que depois será utilizado. Ou seja, o advogado deixaria de fazer um pouco da sua atividade rotineira para pensar, para fazer toda a engenharia jurídica do documento e fazer a automação dele. Eu acho que esse, para mim, é a maior barreira da disseminação da plataforma, porque os benefícios são incríveis, né? A economia de recursos que ela proporciona é muito grande. Então, acho que a gente só precisa, talvez, ajustar o modelo de implementação, né, e o rollout das minutas e dos documentos, para fazer com que esse gargalozinho na implementação ele não ocorra e que a plataforma seja usada por toda a organização, por todo o escritório. Muito interessante. E como costuma ser o uso de um software de automação em escritórios, departamentos? Os escritórios acabam usando a plataforma em todas as atividades, desde o back-office, né, do pessoal do administrativo, como é chamado de escritório de advocacia, até mesmo os advogados, né, das diversas áreas, contencioso, consultivo, usam a plataforma no dia a dia na produção. Né? Então, boa parte, como você mesmo mencionou nas estatísticas, né, 60% do tempo do advogado é dedicado à produção dos documentos, então essa plataforma de automação ela entra no cerne, no core da atividade do advogado. Né? Na empresa é um pouco diferente. Na empresa a gente tem algumas experiências que mostram cases assim, um pouco diferentes dessa implementação grande que existe no escritório de advocacia. A gente tem algumas experiências de empresas que implementaram, por exemplo, em área de suprimentos, né, área de compras, né, e aí o principal benefício para o cliente, a principal vantagem que ele via foi a agilidade na produção, obviamente, mas também a conformidade do documento que um profissional de suprimentos gerava com as políticas de gestão de risco, né, e de compliance mesmo que a empresa mantém. Então, na área de suprimentos, essas foram as 2 grandes preocupações e os 2 grandes benefícios que a plataforma gerou. RH também, nas empresas, é um grande usuário da plataforma. Né? O RH gera muitos documentos, seja na contratação, no desligamento de profissionais, seja na prestação de informações a diversos órgãos. Então, na verdade, o RH é um grande consumidor também dessa plataforma. Também nesse case de empresa, a gente tem o pessoal da área comercial podendo emitir documentos também por seus profissionais próprios, sem que o jurídico interno tenha que entrar e chancelar cada um deles. Então, e para o comercial isso é bem importante, você consegue, com uma plataforma de automação, você consegue customizar o documento para cada cliente da organização. Então, esse benefício também de customização gera uma certa identidade da empresa com o seu cliente final, proporcionando engajamento aí maior.
Ótimo, Vinícius, muito obrigado. Acho que foram muito boas, esclarecedoras as suas colocações. É sempre bom ter um especialista na área. Legal. Mas acho que melhor do que tudo, vamos entrar na solução, vamos navegar um Vamos lá que é bem pouco, legal. a gente comenta um pouco e vamos demonstrar a solução. Vamos lá. Então a solução, nesse modelo de apresentação, ela está hospedada no ambiente privado, em nuvem. O bom da plataforma, da solução, é que ela também pode ser instalada on-premises, que acho que isso é uma necessidade. Com certeza, com certeza. Alguns escritórios gostam bastante de ter os próprios dados, os próprios documentos dentro da sua infraestrutura. Então, é importante que a solução também possa ser instalada on-premise. Então aqui a gente já tem um ambiente para o usuário, né? Aqui uma barra de ferramenta onde você pode separar em práticas, matérias. Aqui a gente tem um acesso a como um banco de minutas, um minutário, onde a gente armazenaria a relação de contratos já automatizados, né? E aqui o ambiente é bem simples, bem intuitivo, né? Uma vez selecionado um contrato, a ideia é que você passa a utilizar de forma dinâmica um questionário, e aí acho que é aí que entra, né, o ganho de produtividade, né? Então a entrevista ela se torna algo muito dinâmico para que você responda as únicas informações que devem ser alteradas no documento. Perfeito. Não, e ainda você ainda consegue, né, Gilberto, integrar a plataforma com outras bases de dados do escritório ou da organização. Então você ainda consegue ter um aumento maior ainda de produtividade se você fizer essas integrações, né? Legal, a gente vai passar aqui por um exemplo como esse. Então aqui o legal da plataforma é que você já durante a entrevista, né, aqui são duas poucas entrevistas, duas perguntas rápidas, mas você tem a possibilidade de já visualizar o documento. Então já preenchido, a gente já vai tendo o preenchimento dele conforme a entrevista. Acho que esse caso é bem interessante que você pontuou, Vinícius, que é você extrair as informações de uma base. Então aqui eu tenho um exemplo, acho que está aqui numa base de demo, um exemplo bem interessante, imaginando que ao invés de digitar, né, num contrato, por exemplo, aqui eu peguei um contrato de locação, as informações de a localização, endereço, lugar, município, todas essas informações, eu poderia justamente já selecionar aqui e as informações virem preenchidas, seja de um sistema de acompanhamento processual ou algum software interno, né? Então você já tem o preenchimento. Perfeito. Aqui tem um outro exemplo bem didático que é como a dinâmica do questionário ela é bem intuitiva e vai nos fornecendo o caminho, né, para aprimoramento desses questionários. Então aqui a gente dividiu cliente casos, argumentos de contestação, assinatura, quais são os advogados responsáveis, né? Então a gente poderia selecionar cliente, caso, gênero, aqui eu poderia colocar número de processo, essas informações poderiam vir dos sistemas, poderiam vir de CRMs, enfim, as conexões são inúmeras. Mas o interessante aqui deste caso, propriamente, é o dinamismo do questionário. Então, nos argumentos dessa contestação, existe um exemplo aqui, por exemplo, da escala, né? Então, uma vez selecionada a escala, a gente consegue já ver aqui a mudança do questionário. E aqui, selecionando não, eu tenho já uma mudança no questionário. Um outro detalhe bem importante, Vinícius, que eu acredito ser bem produtivo, uma vez que a gente gerou, né, o documento, você tem a lista das versões ou dos contratos aqui elaborados, você pode tanto fazer o download, né, da peça, então esse download ele pode ser conectado a um GED proprietário, a um GED na nuvem, enfim,
para que você consuma ele, mas você também pode voltar para a entrevista, quer dizer, para o questionário que você já preencheu e trabalhar nele novamente. Quer dizer, o nome da empresa está errado, né? Então aqui o nome da empresa que está a TS Webinar, você pode voltar para esse documento e alterar, né? Então, rapidamente você interage. Ops. E aí, quando a gente vai ver a visualização, você tem já a troca dessa informação. Outra função interessante para o advogado é essa de resumo da resposta. Quer dizer, uma vez que eu conheço o modelo do documento, uma vez que eu conheço as propriedades dele e as variáveis que ele tem, como ele se aplica a cada um dos casos, basta para um advogado revisor, né, checar simplesmente como as respostas foram feitas, né, como a entrevista foi respondida, para ter a revisão do documento, sem precisar, obviamente, ficar lendo 15, 16, 20, 50 páginas do documento e apenas checar uma tela de respostas, né? Então, isso do ponto de vista de produtividade do advogado é super interessante e muito eficaz. Legal. Bem, acho que era isso. A ideia, obviamente, que tem um pouco mais de conteúdo para passar um pouco no processo de automação. Eu queria te agradecer muito a sua participação, Vinícius. Acho que foi muito, muito oportuna. O bate-papo foi bem interessante. Obviamente, vamos ter dúvidas. Elas podem ser direcionadas aos nossos contatos. Mais uma vez, obrigado, Vinícius, e espero contar com você para outras oportunidades e outros webinars. Claro, sou eu quem agradece. Estamos aí. Enfim, pode contar comigo para outras oportunidades.